Você já deve ter se deparado em sua leitura bíblica com alguns textos bíblicos num determinado evangelho que parecem contradizer o que outro evangelho diz sobre a mesma história. Essas dificuldades não são novas, mas possuem uma longa e difícil história, chamada harmonização dos evangelhos sinóticos. Uma dessas aparentes contradições fala a respeito de Jericó, se Jesus estaria entrando ou saindo de Jericó em uma cura específica de um cego. Lucas 18:35 diz o seguinte: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Marcos 10, por outro lado, diz: E depois foram para Jericó e, saindo de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Mateus 20 traz a mesma coisa, com um detalhe um pouco diferente. Ele diz: E, saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão, e eis que 2 cegos assentados junto do caminho. Se eram 1 ou 2 cegos, a gente lida melhor com isso em outro vídeo aqui no De Olho no Texto. Mas a gente sabe que era um costume muito antigo citar números de forma não excludente. Quando se diz 1 ou 2 ou 3, significa pelo menos 1 ou pelo menos 2 ou pelo menos 3. Isso era um costume muito antigo na literatura helênica e a gente lida melhor com isso em outro vídeo dedicado. O ponto que a gente quer chamar a atenção aqui é: Jesus estava se aproximando ou saindo de Jericó. Porque isso parece completamente excludente. Se ao dizer que há um mendigo ali, isso não exclui ter 2 mendigos ou 3 mendigos, já que dentro de uma teoria dos conjuntos, 1 está dentro de 2 e 2 está dentro de 3, Jesus estar chegando e se afastando de Jericó ao mesmo tempo é impossível. Aproximar-se é diferente de afastar-se. E Jesus não podia estar fazendo os dois ao mesmo tempo. Seria uma clara contradição nos evangelhos. Ao longo da história da igreja, as pessoas têm feito muitas propostas de solução para esse problema. Agostinho argumentou que eram 2 narrativas diferentes. E em uma narrativa, um cego foi curado na saída, e em outra narrativa, um outro cego foi curado na entrada de Jesus em Jericó. Só que a alta semelhança no resto da narrativa enfraquece o argumento de Agostinho. Não parecem ser 2, mas uma única narrativa. Os detalhes são muito parecidos em todos os textos. João Calvino, por sua vez, argumentou que era uma única narrativa, sim, que em Lucas relata Jesus entrando em Jericó, mas que nesse acontecimento o cego não conseguiu chamar a atenção de Jesus para ser curado na entrada. Sua cura aconteceu somente na saída de Jericó com a ajuda de um amigo, como seria registrado por Mateus e Marcos, descrevendo essa cura acontecendo na saída de Jesus. Então Lucas registra a entrada e descreve a cura, pressupondo que ela aconteceu no contexto da saída. Essa possibilidade tem alcançado muitas pessoas, como Craig Blomberg hoje em dia, com algumas variações e modificações. Existe na interação entre os evangelhos o que podemos chamar de abreviação literária. Pressupondo que Lucas teve como fonte o evangelho de Marcos, Lucas descreve de uma forma parecida o que Marcos diz. Mas enquanto Marcos fala de Jesus entrando e saindo de Jericó, Lucas registra Jesus entrando e faz menção de que o cego estava em Jericó. Então no verso 36, segue a história da cura sem precisar mencionar que isso estava acontecendo em sua saída. A dificuldade dessa posição é provar que existe um espaço de tempo entre os versos 35 e 36, de forma que o verso 36 possa estar se referindo a uma saída de Jesus em Jericó e em 35 a essa entrada. É complicado encontrar um longo espaço de tempo entre esses 2 versículos. Outra possibilidade é a proposta arqueológica. Estudiosos têm argumentado que no mundo antigo as cidades não eram necessariamente fixas e permanentes em um só lugar. No caso de Jericó, a arqueologia tem demonstrado que Jericó era dividida em basicamente 4 compartimentos separados por mais de 400 metros um do outro. Isso porque a cidade foi destruída e reerguida em localidades diferentes. Lucas, com sua precisão histórica, pode estar falando que Jesus estava saindo de uma área antiga de Jericó e entrando em outra área de Jericó. E assim seria possível que ele estivesse saindo e entrando de Jericó simultaneamente. Saindo de uma região e entrando em outra. Lucas diria que ele está saindo de Jericó porque ele está saindo de uma região de Jericó. Marcos e Mateus dizem que ele está entrando em Jericó porque ele estaria entrando em uma outra parte de Jericó. Essa é uma proposta extremamente elegante e certamente é a proposta mais aceita hoje em dia, mas existem certas polêmicas arqueológicas que envolvem essa questão. O foco do problema está na palavra engizein, que é usada em Lucas, que é traduzida na maioria de nossas versões bíblicas como aproximando. Existem vários fatores na hora de determinar o significado de uma palavra, como a forma que ela está sendo usada dentro da sintaxe de uma oração, a relação dela com as palavras ao seu redor no discurso, ou mesmo no corpus linguístico de um autor. Uma das grandes ferramentas para determinar o significado de uma palavra são os dicionários ou os léxicos. Quando analisamos um dos principais léxicos para o grego do Novo Testamento, vemos que a palavra engizo, somada à preposição eis, pode ser traduzido como nas proximidades de, perto, para. O interessante dessa possibilidade é que ela indica que Jesus estava perto ou próximo, e não necessariamente se aproximando, como quem está se movimentando para perto da cidade, mas localizado perto da cidade. O léxico ainda cita outros exemplos onde a preposição eis, que geralmente possui um alcance semântico direcional, é usado com um sentido de localização espacial. Se você olhar para as diferentes traduções
traduções de Lucas 24:28, por exemplo, você percebe que a Almeida Corrigida e Fiel traduz o termo como chegaram, enquanto a Nova Versão Internacional traduz como ao se aproximarem. A ACF traduz não no sentido de movimento, mas no sentido espacial. Isso é tão sério que existe muitos debates sobre o conceito de Enguizo em Lucas em sua relação com o reino de Deus. Discute-se se o termo o reino de Deus está próximo significa que ele estava se aproximando ou se ele estava espacialmente próximo, e os sinais que aconteciam eram referentes a esse fato. Esse não é o debate que a gente quer entrar aqui, mas existem muitas evidências nos evangelhos em que a proximidade do reino de Deus envolve sua localidade próxima em termos de uma inauguração presente. Toma como exemplo Lucas 10 e o seu paralelo nos evangelhos sinóticos. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mateus 10 diz, por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Essa ideia do reino próximo pode significar o reino de Deus está espacialmente localizado mais perto do que antes, e o mandato de Jesus que segue esse relato indicam isso. A ideia é anunciar a proximidade de um futuro escatológico que está perto. Não é a ideia de um reino que simplesmente veio, mas é a ideia de um reino que está próximo. A ideia não é estabelecer o movimento de aproximação do reino, mas a situação espacial e geográfica do reino naquele momento em proximidade. É claro que Enguizo geralmente é relacionado a verbos de movimento, mas ele também possui um alcance semântico de mera localização espacial. Essas duas coisas podem andar juntas porque se aproximar é, em certo sentido, estar próximo, mas às vezes o sentido de localização pode ser usado sem necessariamente ser no sentido de aproximação. Portanto, Lucas pode estar indicando que Jesus está próximo. Se ele está entrando ou saindo não é o foco do verbo de Lucas, ao passo que Mateus e Marcos indicam o movimento que ele estava tomando, isso é, saindo. Nesse sentido, os evangelhos se complementam. Cada evangelho possui o seu propósito e eles acomodam as narrativas dentro de alguma perspectiva próxima. Lucas indica a espacialidade geográfica, enquanto Mateus e Marcos indicam o movimento. Não há nenhuma contradição nisso. Você sabe o que fazer, compartilhe esse vídeo com seus amigos, esteja livre para usar onde você quiser, seja em pequeno grupo, em aula, onde for melhor para você. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assinar as notificações que toda sexta-feira, 10 horas da manhã, nós temos De Olho no Texto aqui no canal. Comenta aqui no vídeo e nos dá dicas de aparentes contradições bíblicas pra gente resolver aqui no De Olho no Texto. Não se esqueça de se inscrever para financiar essa obra que a gente tem desenvolvido aqui na internet para espalhar boa teologia no YouTube. Então muito obrigado por nos acompanhar até aqui, valeu negada e tchau, tchau.